Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim: eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. Muito bem. Da onde ele tirou essa ideia? Ele ouviu milhares de pessoas dizerem a mesma coisa. Ele sabe que em determinado meio social é bonito você dizer isso. Isso lhe dá um certo prestígio. Então, essa originalidade dele é inteiramente copiada. Agora, vamos ver de onde surgiu esta ideia de pensar com a própria cabeça. Vamos rastreá-la historicamente. Daí você vai descobrir que até um certo momento da história, ninguém se preocupava em pensar com a própria cabeça. Por exemplo, eles não se interessavam muito, nem se querem saber quem foi o autor de uma certa ideia. Eles queriam saber se a ideia era verdadeira ou falsa. Tanto que se você entregasse o livro para o sujeito ler, um livro com autoria totalmente falsa, quer dizer, vamos supor, está lá aqui um livro que foi escrito no século X e está lá atribuído a um sujeito do século III, o leitor não se incomodava com isso. Isso quer dizer que ninguém se incomodava em saber se uma determinada ideia era sua ou do vizinho. Então é uma situação completamente diferente da de hoje. Hoje nós temos a extrema preocupação de saber a autoria das ideias. Por quê? Porque no curso dos tempos, esse negócio de você se interessar por saber somente se a ideia é verdadeira e sem saber de onde ela veio, acabou se revelando contraproducente. Acabou criando tanta confusão, tanta atribuição falsa, que os caras falaram: não, peraí, vamos começar a datar os negócios, vamos começar a reconstituir qual foi a história, quem disse o que antes, quem disse o que depois. Tá certo? Isto é uma coisa recente na história. Você veja que se as pessoas não se preocupam em saber quem teve uma ideia, eles também não podem se preocupar em pensar com sua própria cabeça. Essa preocupação com a originalidade das ideias não começa, evidentemente, com a preocupação com a originalidade das suas próprias ideias, mas com a origem das ideias que estão em circulação. Note que isso não apareceu antes do século XIII. Na Grécia tinha tido um começo disso aí. Por exemplo, Aristóteles gostava de rastrear a origem das opiniões anteriores sobre os assuntos que ele estava estudando. Não é isso? Mas ele era um sujeito sozinho, tá certo? Ele tinha essa preocupação. Não podemos dizer que na Grécia as pessoas se preocupassem com isso. Depois, isso é apagado e volta depois por volta do século XIII. Então, esta convicção tão comum hoje em dia, essa frase que aparece na boca de tantas pessoas, dizendo: eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias opiniões, etc, etc. Não é uma coisa natural no ser humano. Isso passou a acontecer historicamente a partir de um certo momento. E não teria podido acontecer se não aparecesse antes esse negócio que chama consciência histórica. Quer dizer, as pessoas não começassem a se preocupar com a história das ideias. Claro, começaram a se preocupar com isso porque o diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas estava ficando confuso. Você está entendendo? Você veja, René Descartes, na biblioteca dele, não tinha mais de 100 livros. E era um homem cultíssimo. Quer dizer, ele leu mesmo esses 100 livros, né? E praticamente eu sabia de cor. Tá certo? E com esses 100 livros, ele tinha mais ou menos uma ideia das doutrinas, das hipóteses em circulação no tempo dele. Né? Mas se supõe que ele não tivesse 100 livros, que ele tivesse 20 mil. Eu digo, aí a coisa começa a complicar um pouco. E se você não rastrear um pouco a história, você não anotar quem veio antes, quem veio depois, quem falou tal coisa, quem falou tal outra, você acaba se confundindo. Então isso quer dizer que o acúmulo de personagens, vamos chamá-lo de diálogo supratemporal, começou a haver muitos personagens no diálogo supratemporal. E aquilo começou a virar bagunça. Então as pessoas começaram a ter a preocupação de rastrear. Essa preocupação hoje, ela é tão séria, que para você publicar, por exemplo, um trabalho científico numa revista acadêmica, você tem que contar quais foram os seus antecessores, quais são as fontes das quais você partiu, porque se você não fizer isso, ninguém sabe aonde está na sequência histórica a ideia que você está apresentando. Você está dizendo uma coisa porque você é o primeiro que pensou isso aí? Ou você está trabalhando em cima da ideia de um outro? Você está aprovando a ideia do outro, ou você está criticando essa ideia, está mudando, está acrescentando uma coisa nova? Onde você está historicamente? Você vê que tem um caso célebre, que é do Albert Einstein.
Quando Albert Einstein publica, né, o seu primeiro trabalho sobre o que se chama a relatividade especial, em 1905, esse trabalho tinha uma coisa estranha. Ele não tinha uma só citação. Não tinha uma só referência bibliográfica. Então deu a impressão que o sujeito estava fazendo um negócio totalmente novo, inédito. É tão inédito que não tem antecedentes. Quando foram estudar depois, ver aquilo com atenção, viram que, ao contrário, não havia ali uma única ideia que ele não tivesse copiado de alguém. Einstein foi o maior plagiário do século XX. A teoria da relatividade especial é toda copiada. Toda. E por isso mesmo ele não botou as referências. Porque ninguém nega que Einstein fosse um gênio, mas ele era mais um gênio da picaretagem do que um gênio da física. Né? Ele conseguiu maquiar. Né? Tinha ali, por exemplo, tinha um sujeito que ele disse que nunca leu, que era o tal do Henri Poincaré. Poincaré já tinha tudo que ele botou na teoria da relatividade especial, já estava no Poincaré fazia 15 anos. Poincaré escreveu um monte de livros sobre isso. E o Einstein falou, não, eu nunca li essa coisa. É impossível, porque você vê que os raciocínios que ele usa teriam sido impossíveis sem ele ter consultado o Poincaré. Tá certo? Então, isso é um dos grandes escândalos da história da ciência. Tá certo? Então, é claro que a fama de Einstein é 100% imerecida. 100%. Mas quando descobriram isso, já tinha transcorrido mais de 20 anos. Já estava todo mundo badalando o sujeito. Falando, e agora? Agora aí que nem o Barack Obama, tá entendendo? E agora o que eu vou dizer lá em casa? Né? Agora nós já votamos o sujeito, inventamos um monte de mentira para botar ele lá, agora como é que nós não podemos votar, tá? Podemos dar o braço a torcer. Quando o vexame é grande demais, todo mundo faz de conta que não percebeu. E isso aconteceu com Albert Einstein, quer dizer que grandes cientistas que tinham trabalhado, que, em cima dos quais ele construiu, não é que em cima dos quais ele não construiu nada, ele simplesmente pegou várias coisas, botou ali e maquiou. Né? Esses foram todos injustiçados pela história. Tá certo? Isso que eu estou falando não é uma coisa desconhecida, os historiadores da ciência sabem disso, só que ninguém gosta de falar disso aí. Tá certo? Então, normalmente essas coisas não acontecem. Tá certo? E hoje em dia, um trabalho como esse que ele apresentou em 1905 já não seria aceito numa revista acadêmica. Eu digo, cadê as referências? De onde você tirou isso? Quer dizer, tem que ficar claro o que você tirou dos antecessores e o que você está botando ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque senão a geração seguinte já vai fazer confusão. Está entendendo? Você veja que se não existisse esta preocupação com a reconstituição da cronologia das ideias, ninguém jamais teria pensado em dizer eu penso com a minha própria cabeça e nunca do vizinho. Você vê que uma atitude que no nosso meio parece tão natural, tão espontânea, ela é uma criação histórica. E não é uma criação histórica original, ela é uma decorrência remota de uma outra criação, que é justamente a consciência histórica. Está entendendo? Então, é impossível você pensar com a sua própria cabeça se você não sabe de onde vieram as suas próprias ideias. Se você não sabe se foi você que as criou, se você absorveu de algum lugar, né, se aquilo se impregnou, você não tem a menor ideia se aquilo é seu ou é do outro. Então isso quer dizer, da minha experiência, a totalidade das pessoas que dizem eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, está mentindo. O sujeito nunca pensou com a própria cabeça, não consegue pensar com a própria cabeça, não tem a menor capacidade para isso e está apenas tentando botar a banca e aparecer. Não é isso? Então, se você perguntar, por exemplo, agora todo mundo sabe que faz anos que eu estou estudando esse problema da mente revolucionária. Qual é a novidade desse trabalho? Eu digo, a novidade é só uma, que é a ideia de verificar a unidade do movimento da mente revolucionária ao longo dos tempos pelo seu lado formal e lógico e não pelo conteúdo das ideologias, das propostas, etc. É só isso que tem do original. O resto, eu copiei tudo.
Hã? Por quê? Para eu saber se as coisas eram realmente do jeito que eu estava dizendo, eu tinha que subdividir esta questão. Falei, bom, se as coisas são realmente assim, então historicamente deve ter se passado assim, 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 assim. Agora vamos ver se foi isto. Se eu fosse pesquisar por mim mesmo cada um desses problemas a partir das suas fontes primárias, dos seus documentos primários, eu levaria 1500 anos e não terminaria. Felizmente, todas as perguntas concretas que eu fiz sobre isso, aquilo, já estavam todas respondidas em milhares de trabalhos, pesquisas acadêmicas maravilhosas. Então eu falei, os caras já me deram a prova do que eu queria. Eles só não sabiam que estavam provando isso. Cada um deles tentou provar apenas o seu pedacinho. Agora você, botando isso na sequência, você vê que eles já provaram o que eu estou dizendo. Então eu falei, olha, vamos supor, até agora, vou dizer, o que eu coletei para escrever isso tem 550 páginas. Falta muita coisa ainda. Dessas 550 páginas, quantas são minhas? 10. E isso é suficiente para fazer um trabalho extremamente original. Está compreendendo? O resto, eu devo a esses milhares de estudiosos que destrincharam os vários problemas para mim. Agora, o pô do Einstein, nem isso ele fez. E quando você vai ver, fala, qual é a originalidade dele? Ele montou numa outra ordem? Não, nem isso ele fez. Não há nada na teoria da relatividade que seja do Einstein. Nada. Isso aí já está... Isso o autor, acho que é holandês, chamado Bjerkes. O sujeito rastreou texto por texto e chegou à conclusão. Falou, olha, este sujeito é um plagiário incorrigível, compulsivo, você está entendendo? Mas acontece que Einstein era um companheiro de viagem dos comunistas. Ele nunca foi comunista, mas todo o círculo de amizade dele é tudo comunista. E ele, em vez de ser um inocente e útil, não, ele não era inocente, ele era e nem útil. Ele era um espertalhão que se utilizava dos caras. Entendeu? E eu acho que foi um dos poucos caras que fizeram os comunistas de trouxa. Nesse sentido, o sujeito é um gênio, fantástico, porque ele conseguiu não prestar serviço nenhum a eles, além de emprestar o seu prestígio, e conseguiu tirar um monte de vantagem. Então não se pode negar a genialidade do cara. Então, vamos dizer, essa figura, vamos dizer, esse culto do Einstein que tem até hoje, isso é um produto da KGB, meus filhos. Né? E os outros cientistas? Bom, é um muito maior cientista que ele, mas não tinha esse aparato a seu serviço. Então, Lorentz, Poincaré, cara, que são, vamos dizer, não são precursores de Einstein, são os autores da teoria da relatividade, e eles ficaram para lá de lixo da história. Né? Claro que isso não vai durar para sempre. Um dia essa coisa toda vai ser... quer dizer, pesquisar não precisa mais. Já está pesquisado, já está provado, acabou. Isso aí é caso encerrado. Mas é caso encerrado entre os estudiosos que aprofundaram o assunto. Popularmente, não. Vai levar muito tempo a se popularizar. Se chegar a se popularizar no curso das nossas vidas. Né? Para sempre não vai... A empulhação não dura para sempre, mas olha, dura bastante, viu? Naquele negócio do Abraham Lincoln, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou muitas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Falar, todo mundo o tempo todo não dá, mas todo mundo durante bastante tempo dá. E às vezes você não engana todos, tá certo? Tem um ou dois que não se deixaram enganar, você enganou todos os outros. Então, estou dando esse exemplo só para vocês mostrarem a que ponto se tornou importante esta coisa da autoria e de saber de onde vieram as suas ideias. Ora, um elemento fundamental da aquisição da autocultura é você saber de onde vieram as suas ideias. Porque só você rastreando a origem das suas ideias é que você sabe onde você está na história deste diálogo entre os grandes espíritos. Aí você descobre a sua filiação. Se você não sabe isso, eu digo, então você não sabe nada, você está que nem cego em tiroteio. E é claro que no começo da aquisição da autocultura você vai ser como cego em tiroteio necessariamente. Por quê? Porque você entrará nessa ordem de estudo trazendo o quê? O conjunto de símbolos, reações, sentimentos, preferências, preconceitos, etc. Dos vários grupos sociais de que você participa, tá certo? Sem que você saiba a origem
nada desse material. Está entendendo? Então você vai estar entrando, vamos dizer, com uma carga de nebulosidade numa atmosfera onde tudo o que se busca é clareza, natureza, clareza, nitidez, tá certo? E consciência das coisas. Então é claro que qualquer pessoa que começa a penetrar na esfera da alta cultura, ela está 100% desajustada ali. E o ajustamento é uma coisa muito progressiva. E requer aí uma série de técnicas e precauções que é exatamente o que o ensino universitário, se ele existisse, deveria dar a vocês. Mas realmente ele não existe. Existe uma coisa que leva a este nome. Tá certo? Então, hoje em dia o que se chama de ensino universitário é apenas, vamos dizer, o que seria uma escola técnica 50, 60 anos atrás. Quer dizer, a aquisição da licença para um determinado exercício profissional. Então, é a conquista de uma identidade social também. Ou seja, nada tem a ver com a formação, vamos dizer, da sua inteligência para lidar com os grandes problemas. Agora, acontece também que se você não sabe, vamos dizer, as fontes das ideias, e essas ideias funcionam sempre como chaves interpretativas da situação presente. Mas você não sabe de onde elas vieram. Então também você não sabe lidar com elas. Dado qualquer debate público sobre o que quer que seja, todos os conceitos, as palavras, os termos que as pessoas estão usando como ferramentas interpretativas e descritivas da situação vieram da alta cultura. Todas elas. Só que se você não sabe a origem, você não sabe a aplicação correta dessas ideias. E você frequentemente as transforma em fetiches, como, por exemplo, a questão da opinião própria. Você acha que a opinião própria existe? Né? Existe como se fosse uma coisa. Né? Eu digo, olha, opinião própria, meu filho, é quase uma utopia. Né? E quem quer que tenha realizado algum trabalho original, em qualquer área da ciência ou das artes, sabe disso. Por exemplo, um escritor, eu digo, quantos procedimentos estilísticos ele inventou? 1 ou 2. O resto ele aprendeu. Né? Um filósofo, quantas ideias ele criou? 1 ou 2. O resto ele aprendeu. Quer dizer, quem pôs a mão na massa sabe como as coisas funcionam. Os outros não. Então você está falando bobagem, falando coisas absolutamente utópicas. Né? Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que participam de um debate público, se elas não estiverem esclarecidas pelo universo da alta cultura, elas vão usar instrumentos descritivos e explicativos que fogem completamente da realidade. Então, o que elas estão discutindo nunca é o que está realmente em jogo. Isso quer dizer que elas não são capazes de prever as consequências das suas escolhas e decisões. Né? E elas não têm controle nenhum do que estão fazendo. Isso é um bando de loucos. É só você rastreando as ideias até a sua origem é que você sabe para que essas ideias foram criadas, como é que esses conceitos funcionam e qual é, vamos dizer, a diferença e semelhança deles em relação à situação concreta que no momento está te colocando. Né? Essa semana eu li ali uma série de artigos que foram publicados pelo Ferreira Goulart a respeito da questão da reforma psiquiátrica. E a resposta que foi dada a eles pelo articulista da Folha, Contardo Caligares, e num determinado site, que eu não lembro agora o nome, mas depois eu vou publicar no artigo o link para ele, inúmeras reações de psicólogos, educadores, psiquiatras, etc., a essa discussão. Tem um site que deu botou umas 200 cartas lá discutindo essas coisas. E eu lendo aquela coisa, e eu falei, meu Deus, eu nunca vi tantas pessoas terem tantas opiniões sobre um assunto que elas desconhecem 100%. Porque elas não sabem de onde surgiu esta coisa.